Os gráficos não tratam a raiz dos problemas. Isso é muito sério. É até uma denúncia e um alerta que eu te trago. Então, ouça com atenção isso que eu vou te falar. Imagina que uma pessoa, um cliente, chega para um radiestesista com um relato de que está com um bloqueio financeiro, por exemplo. E aí, o radiestesista vai lá, escolhe um gráfico e já pega o gráfico, coloca o testemunho da pessoa em cima, vê quanto tempo tem que ficar lá e aí ativa o gráfico e fica. Vai abrir o caminho da pessoa? Talvez momentaneamente sim. Mas depois vai bloquear novamente. Por quê? Porque, numa boa parte das vezes, tem um obsessor espiritual, tem magias em cima da pessoa. E aí a pessoa tem o caminho bloqueado, porque está com magia e o obsessor, e aí o radiestesista, às vezes a pessoa que trabalha até com mesa, vai lá e abre os caminhos da mesa. Mas não adianta você abrir o caminho, porque essa energia de abertura, quem vai se nutrir dela vai ser o próprio obsessor espiritual, que vai ficar nessa magia no chakra básico aqui, falando de finanças, vai ficar aqui nesse chakra e vai ir diretamente para a magia. E o obsessor vai se nutrir, vai se alimentar dessa magia. Então, por isso que você não deve abrir o caminho financeiro de qualquer forma. E os gráficos, no máximo que fazem é isso. Mas, aí sim, quando você tem uma mesa radiônica, uma mesa de radiestesia poderosa, como a mesa metatrônica Merkabah, e mais do que isso, uma técnica poderosa para trabalhar dessa forma, você vai fazer o seguinte, você vai detectar primeiramente na sua mesa que tem uma raiz espiritual, e eu sempre instruo os meus alunos, as minhas alunas, a começarem com a raiz espiritual. Os meus alunos trabalham com os 3 níveis, Merkabah, corpo, mente e o espírito. Começa com o espírito, depois vai para o corpo, para os chakras, e depois para a mente, para a alma, para a psique. Né? Então, é nessa sequência. Então, o radiestesista de luz, que tem sabedoria divina, que trabalha sem gráficos, com mesas radiônicas, vai lá e vê que tem um obsessor. Primeiramente, ele encaminha esse obsessor através da luz da fonte criadora, com as legiões do Deus Altíssimo, com a ordem de Micael, Metatron, Melquisedeque, com o comando Jerusalém. Encaminha essas consciências para a luz e nunca mais voltam. Depois, ele desfaz a magia. E aí, sim, e tão somente aí, que são abertos os caminhos financeiros. Aí, então, somente aí que são abertos os caminhos profissionais, ou do amor, ou da saúde, ou do que quer que seja. Se você não trata o espiritual primeiro, não adianta. Pode passar 1, 2 dias, uma semana, um mês que seja, mas volta o problema. E você, como um radiestesista, você, como um terapeuta, uma radiestesista, querem resultados, porque isso faz com que vocês sejam bons profissionais. Isso faz com que as pessoas voltem, com que os seus clientes indiquem vocês para outras pessoas, até nessa divulgação boca a boca, porque o seu cliente vai querer que outras pessoas experimentem a graça e a glória que é estar sendo atendido por você. Assim como meus alunos vivem isso, assim como humildemente eu tenho vivido isso há muitos anos já. Mas por quê? Porque se trabalha o espiritual. Só que gráficos radiestésicos não trabalham com a raiz dos problemas. Então, tem resultados meia boca. Tem resultados superficiais, independentemente de qual é o gráfico. Então, você percebe que gráfico é muito mais demorado, ocupa muito mais energia demanda muito mais energia do operador, que tem que ficar ali ativando, senão ele para. E numa sessão, em 1 hora, você já resolve. Na verdade, a questão em específico, em 10 minutos, em 5 minutos, você já resolve. 15 no máximo. Mas a sessão tem 1 hora, eu faço uma sessão de 1h30, eu instruo fazer de 1h30, mais que isso acaba ficando cansativo. Mas, nesse sentido, você não precisa gastar tanta energia e tanto tempo
porque você pode resolver dentro de 1 hora as questões que os gráficos levam meses. Ainda assim, tem outra questão muito importante, que é a questão do espaço físico. Eu falei brevemente antes, mas agora vamos entender. Imagina só, como é limitante. Se você é um radiestesista que trabalha com gráficos, e aí você tem um cliente. Beleza, você tem um cliente, você prepara o teu gráfico com testemunho e deixa lá o gráfico com o cliente. E aí chega outro cliente que está com esse mesmo problema que esse primeiro tinha, mas o gráfico já está ali. Ah, vou ter que comprar outro gráfico para resolver isso. Então pega lá outro gráfico, coloca lá o testemunho e coloca em um outro canto da sua casa. Aí já tem duas pessoas que estão atendendo, esperando o resultado e ocupando 2 espaços da sua casa. Às vezes, cada cliente demanda uns 3 gráficos. Precisa tirar tal coisa, precisa alinhar tal coisa, precisa proteger tal coisa. Deixa uns 3 gráficos por cliente. Então, desses 2 clientes, já são 6 gráficos, 6 espaços da sua casa que você tem que liberar. Então, pegando essa média, cada cliente 3 gráficos, se você atende 4 clientes, são 12 gráficos espalhados pela tua casa. Você percebe que não fecha a conta? Você percebe que acaba ficando inviável você atender mais pessoas? Então, vai impedir você de atender mais pessoas, vai impedir de você levar a luz da fonte criadora, a luz de Deus, para outras pessoas, a sua medicina espiritual, vibratória, energética, sua medicina futura para outras pessoas, vai limitar o seu lado financeiro, porque não conseguindo atender mais pessoas, você vai deixar de ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro trabalhando com gráficos radiestésicos, com essa tecnologia ultrapassada. Eu sou grato aos gráficos e quem inventou eles, mas eles foram inventados no século XIX. A gente está no século XXI. Você vai ficar preso numa coisa que foi inventada no século XIX? Ah, Murilo, mas se foi inventado no século XIX é porque funciona. Sim, eu sei. Funcionava naquela época, era o que mais tinha de avançado naquela época. Mas, hoje em dia, tem coisas muito mais avançadas. Vamos pegar o próprio automóvel. Ele foi inventado, sei lá, no começo dos anos 1900, tinha carros. Mas, hoje em dia, os carros são muito melhores. Tem conforto, tem segurança, tem economia, tem aerodinâmica. Então, não quer dizer que uma coisa que foi inventada há muito tempo atrás ainda funciona. Antigamente, era muito mais precário do que hoje. Hoje nós temos muito mais tecnologia. Então, vamos pegar essa analogia do carro ou de um celular. Imagina só, o celular ele foi inventado, sei lá, nos anos 90, as pessoas usavam celular, os tijolão, né? Então, o tijolão que não fazia nada. Hoje em dia, você provavelmente está me assistindo de um celular, ou certamente você tem um celular. E eu tenho certeza absoluta que o teu celular é infinitamente mais avançado que os celulares dos anos 90. Então, os gráficos radiestésicos são como os celulares dos anos 90. Funcionam mais ou menos, mal e mal fazem ligação. Já uma mesa radiônica é um celular de hoje em dia, mas a mesa metatrônica Merkabah é um celular de daqui 500 anos no futuro. Porque a tecnologia da mesa é uma tecnologia de uma ciência futura. É uma ciência espiritual futura. A tecnologia da mesa é de 500 anos no nosso futuro. Nós iremos entender profunda e plenamente a tecnologia e a glória da mesa metatrônica Merkabah lá por 2500, 2600 e pouquinho. Então, ela é muito poderosa, mas ela chegou através das irmandades de luz para nós jogarmos luz, para auxiliar na transição planetária, para auxiliar na glória do planeta, na luz do planeta. E aí as pessoas ainda ficam presas com gráficos radiestésicos, com preguiça de aprender um pouquinho mais, tendo resultados medíocres, resultados medianos. E, sem falar que também tem um ponto muito importante. E esse é o mais importante.
porque é o mais perigoso. A pessoa que trabalha com gráficos vai lá, acha uma pessoa e tem um cliente e vai lá, trata o cliente, mas não toma consciência das energias espirituais que estão com o cliente. Às vezes tem obsessores. Murilo, tem gráficos que tratam obsessores. Mas dependendo do nível da consciência, podem ser magos de sombras, podem ser ETs negativos. Os gráficos não são tão poderosos para isso. E ainda mais dependendo do material que o gráfico tem. Imagina se um mago de sombras não vai ter como acabar com um gráficozinho, vai ficar preso num gráficozinho ali. Então, é até leviano ou ingênuo a pessoa pensar que um gráfico vai batalhar contra o mago negro, mago de sombras, mago de trevas. Mas as mesas radiônicas, muitas têm essa possibilidade. Mas a mais poderosa, que é a mesa metatrônica Merkabah, trabalha e bane até arcontes, que são senhores de luz caídos, porque ela trabalha com as consciências do alto, e isso é importante. Mesa varia de mesa em glória, assim como estrela varia de estrela em glória. E, nesse sentido, existem mesas caídas, mesas mais ou menos, e existem as mesas que são das legiões do Deus Altíssimo, como a mesa metatrônica Merkabah. Então, quando você opera a mesa metatrônica Merkabah, você não tem medo. As sombras que têm medo de você, que passam correndo longe de ti, porque você manifesta a glória do alto nas suas sessões, tendo transformações muito mais poderosas, tendo resultados muito mais transformadores, utilizando absolutamente menos espaço físico, muito menos energia e resultados imediatos, porque a pessoa sai transformada da sessão e porque ali em 10, 15 minutos, durante a operação específica do que você está fazendo na vida da pessoa, já é transformado em nível multidimensional nessa realidade, em outras realidades do tempo e espaço contínuo. Então, é o suprassumo do que tem no que diz respeito à radiestesia. E aí, com a mesa radiônica, e no caso a mesa metatrônica Merkabah, você pode colocar as suas terapias aqui. Você pode colocar, como eu coloco, Theta Healing aqui dentro, como eu coloco o Reiki aqui dentro, é o Reiki metatrônico, que foi ancorado aqui na mesa. Você pode colocar aquilo que você tiver, sua expertise. Tarô? Ok, trabalhe com tarô na mesa. Várias outras terapias, aromoterapia, cromoterapia, cristaloterapia, ou o que quer que seja. Tudo é comportado na mesa, porque a mesa é como um celular. E como sendo um celular de hoje em dia, ela tem o iOS, o Android, que tem muitos aplicativos dentro. Então você pega a sua expertise, o que você sabe de tecnologias de terapias, e você pode potencializar elas com a mesa.